Alô você, Tribuna Livre chegando, minha gente! Quinta-feira, 22 de maio de 2025. Eu sou Juliana Lima, estamos ao vivo na Rádio América 107.1, TV Horizonte Canal 30, Rádio Cultura AM 830 e também no YouTube da TV Horizonte. Vamos até o meio-dia. Aquele convite para você seguir a gente no Instagram, @Rádio América Oficial, também TV Horizonte Oficial. Vamos fortalecer as nossas comunidades. Comigo, Leonardo Apolinário. Muito bom dia, Léo. Bom dia, Ju. Hoje é quinta-feira. Sabe o que isso significa, Ju? Quase chegando a sexta. Exatamente, tá quase lá, já tô avistando lá no fim do túnel a sexta-feira. Então vamos começar esse Tribuna Livre de hoje fazendo um pedido. A Fundação Hemominas, gente, está com o banco de estoque de sangue em baixa. Gente, as doações caíram por causa do frio e os sintomas gripais, mas quem precisa de sangue não pode esperar. O Nivaldo Júnior, que é assessor de captação e cadastro da Fundação Hemominas, explica pra gente toda a situação e ele fala também quais são os tipos de sangue, os tipos sanguíneos que estão em situação crítica. Em decorrência, das temperaturas mais baixas e desse clima mais seco, mas também por conta do aumento da incidência de doenças respiratórias aí na população, nós temos percebido uma grande baixa no comparecimento dos nossos doadores aqui na Fundação Hemominas. Nós temos tido problemas em todas as nossas unidades por conta da baixa de comparecimento que reflete em nosso estoque. E hoje, nossos tipos sanguíneos O positivo e O negativo estão com os estoques em situação crítica. E se não recebermos novas doações, isso pode comprometer o atendimento a vários pacientes que estão aguardando por uma doação. É muito importante reforçar os critérios básicos, mas que você também entre no site da Fundação Hemominas, o hemominas.mg.gov.br, e confira ali todas as situações que impedem a doação. Mas se você tem entre 16 e 69 anos, sendo que as pessoas de 16 e 17 precisam de autorização dos pais, e os maiores de 60 precisam comprovar que já realizaram uma doação antes dos 60 anos. Pesa acima de 50 quilos e está em boa saúde, ou seja, sem nenhum sintoma ou sinal de qualquer doença, nós convidamos que você agende a sua doação aí pelos canais da Hemominas, tanto o MG App Cidadão, o aplicativo do governo, como o nosso site, que eu falei há pouco, hemominas.mg.gov.br, ou mesmo pelo WhatsApp no 31 40 42 7157. Vamos fazer a nossa doação, né? Eu, inclusive, vou agendar porque meu tipo de sangue é O. Falei com o Léo que tem um tempo que eu não faço doação, mas estarei lá, tá? É muito importante. E vamos juntos, gente. Nós vamos falar hoje sobre honestidade. Vou contar para vocês uma história. Eu pensei nesse assunto depois de passar por uma situação semana passada. Nossa querida Flávia Santos, ouvinte, que está lá em Londres, gente, mandou uns chocolates deliciosos para mim aqui na Rede Catedral. O marido dela, o João Neto, veio aqui para entregar. Claro, fiquei até emocionada, mas aí, voltando para casa com a cabeça cheia, eu esqueci a minha lancheira com os bombons lá no canteiro do Shopping Estação. Eu parei lá uns minutos para pensar na vida, deixei a lancheira lá. Já estava longe, dei falta da lancheira, resolvi voltar onde eu estava, até meio desacreditada que eu ia encontrá-la. Claro, não estava lá. E numa última tentativa, praticamente desesperada, eu fui lá no Achados e Perdidos do shopping. E o Achados e Perdidos, gente, é um rolê para você chegar, difícil. E nem acreditei. Falei, não, gente, que se alguém achou isso aqui, não veio aqui, porque é difícil chegar, tem que subir uma escada, tem que procurar. Mas você não acredita que na hora que eu cheguei lá, a minha lixeira estava lá? E aí eu fiquei numa felicidade, Léo, porque eu não estava nem muito preocupada com a lancheira, não. Tava preocupada. Que você ganhou, né? Eu estava preocupada com os bombons da Flávia, uma delícia. Obrigada, Flávia. E aí, nós mineiros, a gente tem uma fama, né, de ser muito honestos. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa virtude aqui no programa. Será que isso é resultado de bons exemplos? Será que uma pessoa desonesta, ela pode, de repente, virar uma pessoa honesta? O que contribui para a gente ser honesto, né? E eu quero que você também faça aí a sua contribuição aqui no Tribuna Livre. É só você responder lá no nosso WhatsApp
994122179. E a gente fez até uma pergunta para vocês. Vamos colocar de novo? Vamos colocar aí no telão, gente? A gente perguntou, a gente está perguntando hoje aqui no Tribuna Livre, né? Se você já passou por uma situação que a sua honestidade foi testada. Responde aí pra gente, então, no 994122179. Participa aqui com a gente no Tribuna Livre, é muito bom quando vocês interagem com a gente. Pois é, e pegando esse gancho aí de honestidade, nós perguntamos lá no Instagram da TV e da rádio. Para você, ser honesto no dia a dia compensa? Vamos ver aí na tela o resultado. Olha só, 94% das pessoas responderam que sempre são honestas. E 6% responderam, não sinto que compensa. Pois é, então vai mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp. Não custa nada falar de novo, 994122179. E nós queremos saber de você, viu? Se vale a pena ou não, se você já foi testado, sua honestidade já foi testada. Conta aqui pra gente. Você já foi, Léo? Eu já fui, já encontrei várias coisas. Já encontrou dinheiro? Já encontrei dinheiro, já encontrei carteira, já encontrei celular e devolvi. Boa. Ó, 70 anos da Rádio América esse mês, hein, minha gente? Dia 31 de maio, a Rádio América vai completar aí mais um aniversário. E aqui no Tribuna Livre você pode contar a sua história com a rádio, enviando um vídeo de até 1 minuto pra gente, celular deitado, tá? Hoje, o Léo tá mostrando aqui, você grava assim porque fica melhor pra televisão. Hoje é a nossa querida Dona Flora, de Ribeirão das Neves, que dá o seu relato. Vamos ouvir. Por que a senhora gosta de ouvir a Rádio América? Porque é boa. O que tem nela que a senhora gosta? Há quantos anos que a senhora ouve? Já tem. Para ter uns 60 lá. Tem uns 60 anos que a senhora ouve a Rádio América. E o que a senhora mais gosta de ouvir na Rádio América? Tudo. Tudo? Tudo. Tudo o quê? Toda programação. A música, as orações. Tudo. Tudo? Tudo. E o que mais chama a senhora no domingo, de manhã? Missa. A missa. A missa. Manda um abraço aí pro povo da Rádio América. Um abraço e um beijo e um pão de queijo. Um abraço, um beijo e um pão de queijo. Dona Flor, tá vendo? Ô, gente, eu achei bonitinho demais, tá vendo? Às vezes as pessoas não têm afinidade com o celular, mas os filhos podem fazer essa gravação, os netos podem fazer essa gravação, né? O importante é você aparecer aqui, mostrar o seu carinho aqui pela Rádio América. Pessoal, e vamos de notícia agora, porque o PROCON de Minas orienta beneficiários prejudicados por descontos indevidos no INSS. Quem chega agora pra gente contando mais detalhes é a repórter Letícia Bessa. O PROCON Minas Gerais acaba de lançar orientações para beneficiários do INSS de como solicitar o reembolso de descontos indevidos quando for o caso. Para consultar a cartilha, basta acessar o aplicativo Meu INSS. Depois de instalado, é só fazer login com o CPF e uma senha ou usar o gov.br. Logo na tela inicial, o beneficiário pode clicar em Consultar descontos de entidades associativas. O sistema vai mostrar automaticamente se há alguma restituição para receber. Importante frisar que não é necessário enviar documentos. Depois de feita a solicitação de reembolso, o INSS vai analisar o caso, que pode ser acompanhado pelo próprio aplicativo. O prazo para recebimento é de até 12 meses, conforme previsto em lei. Outra opção para fazer o pedido, além do aplicativo, é pela central telefônica 135, que atende de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. Olha só, hein? Prefeitura de Belo Horizonte pode instalar um novo sistema de segurança na capital. Repórter Nilton Lopes tem os detalhes. Belo Horizonte vai ter um sistema de videomonitoramento com algoritmos que permita, de forma ágil, identificar infratores foragidos da justiça, pessoas desaparecidas e veículos roubados. A Prefeitura pretende fazer parcerias com a Secretaria de Estado e de Segurança Pública para uma integração do banco de dados de criminosos e pessoas desaparecidas. O sistema adotado em São Paulo desde o ano passado foi apresentado ontem ao prefeito Álvaro Damião pelo chefe do Executivo paulista, Ricardo Nunes.
Belo Horizonte tem hoje o monitoramento de imagens de 4.600 câmeras que funcionam durante 24 horas, nos 7 dias da semana, pelo Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte. A cidade também conta com 72 câmeras que contam com diversos recursos que permitem um monitoramento inteligente, com cercamento virtual, detecção de objetos abandonados, contagem de pessoas e leitura de placas. A Prefeitura de São Paulo instalou câmeras em pontos estratégicos e algoritmos avançados que geram alertas inteligentes capazes de identificar atos de vandalismos e furtos, além de alertas que permitem identificação de placas de veículos furtados ou roubados, um sistema de reconhecimento facial utilizando equipamentos que também possibilita a localização de pessoas desaparecidas e foragidas da Justiça. Repórter Newton Lopes. Muito bem, ó. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente chega com mais notícias importantes para você e vai mandando aí a sua mensagem no 994122179 falando sobre honestidade. Sua honestidade já foi testada? Será? Já foi testada? Você já teve alguma situação difícil? Já achou alguma carteira de dinheiro? Entregou? Não devolveu? Achou os documentos de alguém? Fez esse exercício de entregar? Manda pra gente aqui no 994122179, a gente volta já. De volta com o nosso Tribuna Livre, quinta-feira, 22 de maio de 2025, gente. Olha só, você quer ganhar uma camisa da Rádio América? Manda lá no nosso WhatsApp 994122179. Eu quero a camisa com o nome e com o bairro, com seu bairro. Camisa laranjinha, nossa, adoro. Vamos povoar esse Belo Horizonte todo com essa camisa. E ó, se você vir aqui para buscar e vir antes do meu horário, lá para as 9h30, 10 horas, me chama lá na portaria, que eu faço questão de fazer um tour com você aqui, tomar aquele cafezinho gostoso, tá? Pessoal, vamos de notícia agora, porque o repórter Giovanni Rodrigues está chegando com informações de um pai que foi condenado por estuprar a própria filha por quase uma década. Ele foi condenado, ele pode pegar, na verdade, até 28 anos de prisão. Giovanni. Um homem foi condenado a 28 anos e 9 meses de prisão por estupro e tentativa de exploração sexual da própria filha em Biquinhas, Minas Gerais. O caso veio à tona em 2020, quando a menina, menor de 14 anos na época, revelou que vinha sendo vítima desde os 6 anos de idade. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, o pai chegou a oferecer dinheiro à filha para ter relações sexuais nos dias em que antecederam a denúncia. A menina explicou que, ao crescer e começar a ter relacionamentos afetivos, passou a entender a gravidade do que tinha acontecido e tentou se afastar dele. Ela também relatou que demorou a revelar os abusos por medo do pai e por não compreender totalmente a situação na época, o que agravou o seu sofrimento psicológico. O impacto foi tão severo que ela apresentou quadro depressivo e precisou de acompanhamento terapêutico. Além do relato da própria vítima, outras provas e depoimentos, incluindo o da mãe e de uma irmã mais velha, confirmaram os abusos. Essa decisão judicial reforça a importância de proteger as vítimas de violência e de agir com rigor contra esses crimes. Repórter Giovanni Rodrigues. Absurdo, né? Mundo cão danado. Ó, anel rodoviário, gente, deve ter uma gestão da Prefeitura de Belo Horizonte ainda neste mês de maio. Repórter Letícia Bessa traz os detalhes. A tão aguardada transferência da gestão do anel rodoviário para a Prefeitura de Belo Horizonte deve ser concretizada até o fim deste mês. A informação foi confirmada nesta quarta pelo diretor-geral do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, Fabrício Galvão, depois de reunião com o prefeito de BH, Álvaro Damião, em Brasília. Em fevereiro, o governo federal já tinha anunciado investimento de 110 milhões em melhorias no anel antes do repasse para Belo Horizonte. Uma vez efetivada a municipalização, a Prefeitura de BH será responsável pela gestão dos 26 quilômetros do anel rodoviário. A ideia da Prefeitura é compatibilizar a infraestrutura existente com as características atuais e também com as projeções futuras.
Atualmente, o anel rodoviário é conhecido por ser palco de graves acidentes de trânsito, muitos com desfechos trágicos. A mudança na gestão é vista como um passo fundamental para promover melhorias na segurança e na fluidez do tráfego na via. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. E nós estamos falando hoje sobre honestidade e os nossos ouvintes e telespectadores estão participando. O Carlos Eduardo, bom dia, Carlos Eduardo. Ele diz aqui, já recebi troco errado e devolvi sem titubear, mas sei que alguns ficariam com o dinheiro mesmo sabendo que é errado. E é verdade, tem gente que acha, cara, são só 5 centavos, 10 centavos, que não faz diferença, e faz sim. E a Camila, olá, meus amigos, bom dia com alegria, bom dia para você também, Camila. Com certeza ser honesto vale muito a pena. Para mim, é uma formação do nosso caráter. Realmente, viu, Camila? Formação do caráter. Agora, vamos ver, né? Como que as pessoas estão dizendo isso. Nós somos as ruas também. Daqui a pouquinho nós vamos trazer todas as informações e vamos falar sobre isso no próximo bloco. E olha só, gente, tramita na Assembleia Legislativa, já está começando a tramitar o Propag, viu? A partir da próxima semana. Janaína Regiane traz as informações para a gente. Parte dos projetos de lei que podem viabilizar a adesão de Minas ao Propag, o programa de pleno pagamento das dívidas dos estados, começam a tramitar na Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, o deputado Tadeu Leite, do MDB. Dos 14 projetos relacionados ao Propag, 7 vão tramitar na Assembleia já na próxima semana. O primeiro é a autorização de saída do regime de recuperação fiscal e início da tratativa junto ao governo federal para adesão ao programa. No último dia 12, o governador Romeu Zema voltou a defender a adesão do Estado ao Propag como forma de garantir a recomposição salarial dos servidores estaduais. Atualmente, a dívida está estimada em 165 bilhões de reais. O Propag permite amortizar 20% desse total imediatamente. O governo de Minas projeta reunir até 40 bilhões de reais em ativos, garantindo o desconto máximo permitido. Repórter Janaína Regiane. Esse negócio aí do Propag tá enrolado, né? Porque hoje, inclusive, estava lendo uma matéria que se o governo de Minas entregar aí Codemig, Semig e mais duas estatais, 30% só do valor da dívida, 165 bilhões. Que é muito alto e cresceu bastante nos últimos anos. A gente vai esperar, mas não, acho que não vai ser muito bom para o Estado essa entrega, não, viu? Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Olha, gente, a Vale Mineradora vai ter que pagar um adicional de periculosidade a trabalhadores. A repórter Milene Alves chega agora com as informações. A Justiça do Trabalho determinou que a Vale faça pagamento de adicional de periculosidade correspondente a 30% do salário base para 2 trabalhadores que prestavam serviço no complexo minerário de Itabira. O sindicato, que representa a categoria, alegou que os 2 empregados trabalhavam nas áreas internas e externas das minas Cauê, Conceição, 2 Córregos e Periquito como operadores de escavadeira e perfuratriz, o que os deixava expostos à eletricidade sem receber o adicional correspondente. As atividades consistiam em inspecionar internamente a casa de máquinas, conferir o nível de óleo e condições gerais, realizar o checklist do painel elétrico de comando, dar partida no equipamento via painel e vistoriar estruturas, cabos, chaves e avarias. A Vale contesta as alegações e diz que os empregados não trabalhavam em contato permanente com agentes perigosos. A empresa defende que a operação das máquinas dentro da cabine de operação não oferecia riscos causados pela eletricidade, já que as máquinas possuem sistema de segurança que protegem o ocupante em caso de descarga elétrica. Contudo, o parecer do perito apontou que ficou realmente caracterizada a periculosidade e o profissional destaca que a empresa não pode garantir que o trabalhador não terá contato com a carcaça do equipamento energizada acidentalmente. Por fim, a Justiça do Trabalho condenou a Vale ao pagamento do adicional de periculosidade pelo
pelos períodos determinados durante os contratos de trabalho. O juiz julgou procedente ainda o pedido para determinar que a empregadora inclua na folha de pagamento dos empregados o adicional devido. A mineradora levou o caso para a segunda instância, que manteve a decisão inicial. A empresa recorreu outra vez e, neste momento, aguarda a decisão. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente começa a falar sobre honestidade. Você que está na TV Horizonte, confere agora informações que o Léo traz sobre um dado preocupante, o aumento de casos de diabetes no mundo. Sai daí não. De volta com a Tribuna Livre, quinta-feira, 22 de maio de 2025, gente, ó, temos interação. Vamos ver quem que tá falando com a gente aqui? Ah, Flávia Santos, falei com ela, que é o nosso tema do programa hoje, Flávia, por causa dos seus bombons. Ela tá assim, Ju, nem acredito que você perdeu o chocolate que te mandei, kkk. Ainda bem que seu anjo da guarda é forte. E honestidade é um teste de Deus para conosco. Vale a pena, sim. Na frente, somos sempre abençoados. Aprendo muito com os ingleses. Eles são incapazes de furar uma fila. O que dirá ficar com algo que não é deles? Ô, Flávia, pode deixar, tá, Flávia? Tô comendo esse chocolatezinho assim, ó, a contra-gotas, porque realmente foi um presente maravilhoso. Ainda bem que eu achei, porque senão não tinha te contado não, tá? Vamos mais de interação, ó. O Ederson tá contando. Bom dia. A honestidade é vista como um valor fundamental para o caráter de uma pessoa. E a Bíblia encoraja a praticá-la em todas as áreas da vida. O Ederson, muito bonito, viu? Muito obrigada. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa qualidade que inspira a nossa humanidade, não é mesmo? A honestidade. A repórter Laine Grace foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre honestidade. Eu já encontrei celular e devolvi, porque eu acho que honestidade, além de ser um princípio, também é um caráter. Eu não posso ficar com algo que não é meu. Então, o certo é devolver. Agora, se você não achar o dono, aí é outro assunto, né? Já achei coisas, né, principalmente celular. Eu entrei no banheiro de um shopping, aí eu peguei e levei para casa, não quis deixar lá. Aí a pessoa ligou e eu entreguei. Eu achei melhor, né? Se eu achar o dinheiro, eu devolvo a pessoa. Mas só que se a pessoa não aparecer, aí eu fico pra mim. De vez em quando você acha que cartão, acha tudo quanto é, que eu fico ali, ó, mexo com chinelo ali, além de eu ser representante, aí eu pego, anuncio ali, recebe. Teve um dia que eu achei um cartão aqui, menino, você precisa ver. Tinha nele 16 mil reais. Aí a gente olhou, entreguei o cara olhou pra mim e falou obrigado, foi embora. Você não faz isso para você. Você não tem que fazer isso para você ganhar, não. Você faz o bem para você mesmo. Muito bem. E para a gente falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o psicólogo clínico Iago Hermano. Seja bem-vindo, Iago. Muito obrigado. Agora, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre a honestidade e também sobre caráter. Como que a gente pode definir isso? Vamos lá, né? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos. O tema honestidade, né? É um tema que hoje está em alta, é um tema que, como dito ali anteriormente, né? Na reportagem, onde as pessoas encontram coisas e às vezes, né? Ali devolve, horas não, então é sempre muito polêmico, né? E a questão do caráter, respondendo a pergunta, o caráter é construído, né? Ele é construído ali na infância, a partir da forma com que nós somos acometidos durante a vida. Então assim, o caráter é parte de um traço de personalidade, assim dizendo, para melhor compreensão. Então ele é construído e moldado durante a vida. E a honestidade também é uma construção de vida? Depende de bons exemplos que a gente teve? Perfeitamente. A honestidade, ela depende de bons exemplos. A gente depende muito do que a gente aprende, principalmente na infância, né? Quais são os valores que são entregues, quais são os valores que são construídos ali na vida do indivíduo. Então, a honestidade, ela é um construto, né, ali que se desenvolve durante a vida. Como que a honestidade pode influenciar nas relações? Ótimo. A honestidade influencia diretamente nas relações.
pois momentos em que se falta a honestidade é o momento em que as relações elas estão estremecidas, as relações elas estão mais distantes, e o momento em que a pessoa é honesta, né, é o momento em que as relações elas são mais próximas, a pessoa ela passa a interagir ali com mais pessoas, o ciclo social ele passa a estar ali mais evidente, né, mais farto, mais cheio. Ô Iago, você falando sobre honestidade, eu lembrei agora de uma situação que eu tive na minha infância. Eu morava muito próximo da casa da minha avó. Aí um dia eu peguei assim 10 centavos que eu vi na casa da minha avó, levei para casa. Aí, obviamente, criança, a gente não tinha, né, contato com dinheiro. Aí minha mãe falou assim: mas que dinheiro que é esse aqui? De onde que você pegou? Falei: foi lá na casa da minha avó. Tomei naquela época a gente tinha surra, né? Sim. E a minha mãe falou assim: nunca mais você pega nada de ninguém. É importante os pais, quando percebem uma atitude desonesta dos filhos, pontuarem, mesmo que não seja desse âmbito da repressão, que hoje a gente sabe que a sociedade não tolera mais isso. Mas chamar para uma conversa, repreender, dialogar, explicar a importância disso, para isso virar uma marca e não acontecer mais? Perfeito. É extremamente importante, né, que os pais ali estejam diretamente ativos dentro desse propósito. Quando você me diz, né, que o seu pai ali te trouxe que aquele não era um comportamento funcional, ele acaba criando um reforçador. E esses reforçadores, ao longo da vida, vão ser o que vai nos, né, mostrar ali sobre o que é certo ou errado, ser honesto ou não. Então, principalmente na infância, né, que é o período ali que a gente tem o desenvolvimento de personalidade, o desenvolvimento cognitivo e de funções sociais, esse momento é muito importante que a família crie reforçadores. Então, naquele momento, o seu pai cria um reforçador que você aprende e, consequentemente, aplica durante toda a vida. Olha, a honestidade não está ligada exatamente em encontrar uma coisa, devolver uma coisa, mas ela está ligada com um âmbito a mais, né? Honestidade com as pessoas, com o próximo. Há exemplos, assim, atitudes que podem ser consideradas honestas? Sim, existem exemplos. Honestidade está muito ligado com ser claro, entender qual é o impacto que a sua ação pode gerar na vida do outro. Então assim, todos esses exemplos e situações, né, que envolvem impactar a vida do outro, gira em torno de honestidade, gira em torno ali de exemplos de honestidade, né? Ô Iago, e o povo leva para o consultório verdadeiro, falando assim: eu sou desonesto? As pessoas têm coragem de admitir isso? Na prática clínica, isso é uma variável muito grande, né? Tem pessoas que vão ali admitir, ter uma facilidade maior, tem pessoas que às vezes não vão admitir. Isso está muito interligado à censura. Então existem momentos em que a pessoa se sente à vontade, mas no consultório é um pouquinho diferente, porque ali a pessoa está, né, disposta a falar, entende que precisa ser dito, mas ainda assim existe essa questão da censura, desse conteúdo censurado. Às vezes as pessoas têm mais dificuldade. Essa crítica pessoal também, né? Exatamente, essa construção e a questão da exposição também, né? Estar exposta ali a dizer que foi desonesto ou honesto, isso é muito sensível, isso é muito particular. E os nossos ouvintes, telespectadores, continuam participando. A Ângela Lima, olha só, bom dia. Ela diz: ser honesto é bíblico. Dai César o que é de César. O pessoal antigo fala muito sobre essa expressão, essa frase. Além do mais, quando somos honestos, sempre achamos pessoas honestas em nossa caminhada. Plante o bem e receberá o bem. Muito obrigado, viu, Ângela, pela sua participação. A Miriam está dando parabéns para a gente, Juliana, por abordar esse assunto muito importante. Muito obrigado, viu, Miriam? E ela fala aqui, ó, e ao psicólogo Iago, que tão bem está falando sobre o assunto. Né? Muito obrigado, viu, Miriam? Obrigado a todos vocês que estão participando. Iago, doutor, queria falar com o senhor uma coisa também, sobre a honestidade. É tão bom quando a gente acha alguma coisa e devolve, quando a gente pratica a honestidade, mas a gente se sente ainda melhor quando alguém devolve uma coisa pra gente, né?
Exatamente. É aquela sensação de leveza, aquela sensação que, socialmente falando, né, aquele sentimento de que a sociedade ainda tem salvação, de que as pessoas, né, de fato, estão preocupadas com o outro, né? A gente fala muito sobre empatia, né? E eu acho que a honestidade está muito ligada à empatia. Então assim, esse sentimento, esse bom sentimento que se cultiva quando você recebe algo que era perdido, gira muito em torno de empatia. Então, isso promove o bem-estar e acaba trazendo consequências positivas. Ô, Iago, a gente já está caminhando para o final, mas queria te fazer uma pergunta assim. Se uma pessoa é desonesta, ela tem chance de virar uma pessoa honesta ao longo da vida, mudar? Com toda certeza. Principalmente ali quando a pessoa se depara com um erro. Eu acho que, né, acredito que as pessoas elas precisam conseguir identificar o erro para aí sim conseguir consequentemente mudar, né, fazer essa alteração comportamental. Dentro da clínica isso é uma demanda muito grande, né, hoje em dia, e a gente, através de estratégias de modelação comportamental, estruturação cognitiva de pensamentos, a gente consegue sim mudar e qualquer pessoa sim está apta a mudar. Queria agradecer pela presença aqui, foi muito esclarecedor e vai voltar sempre, né, Juliana, para Opa! falar sobre outros temas, né? Ótimo. Então nós recebemos aqui o doutor Iago Hermano, psicólogo clínico. Quer deixar um arroba, doutor? Olha, o meu Instagram é @iagohermano. Lá tem um link para agendamento de consulta, tem algum conteúdo ali também sobre psicologia, que, né, vou começar a movimentar ali. Então, fique à vontade, tem o telefone para contato, qualquer dúvida estou à disposição e gostaria de agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta, a gente volta falando sobre um outro assunto super interessante também. Miscigenação. Saiu uma pesquisa da USP mostrando que o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo. Como é que isso impacta na nossa vida, né? Como é que isso impacta na maneira como a gente enxerga o outro, na nossa sociedade, tá? A gente volta já. De volta com a Tribuna Livre, quinta-feira, 22 de maio de 2025, gente. Vamos falar agora sobre esse assunto super interessante, miscigenação da população brasileira. Teve uma pesquisa da USP que saiu agora recente, Universidade de São Paulo, que detectou quase 9 milhões de variantes genéticas inéditas, nunca antes identificadas em nenhuma outra população do mundo. Ou seja, nosso Brasilzão, que a gente já tem uma ideia disso, né? É muito diverso. E o que significa isso para nós como povo? Para a gente aprofundar esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio a professora do IFMG de Betim, Mônica Barros. Oi, Mônica, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. E nós recebemos aqui também, para falar sobre o teste genético, para falar também sobre mais coisas, o médico geneticista e gerente médico da genômica do São Marcos, o doutor Henrique Galvão. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Ô, Mônica, professora de sociologia, maravilhosa. O que a gente pode falar do ponto de vista da sociologia, dessa questão da miscigenação e dessa contribuição que esse aspecto dá para a nossa sociedade? Tem coisa boa e coisa ruim, né? Pois é. Pode parecer que é muito bom sabermos, né, que a nossa população é a população mais diversa do mundo, mas isso traz mais uma prova incontestável da política estatal de branqueamento da população, de extermínio das populações negras e das populações indígenas. Então, eu entendo que muitas pessoas vão ficar com muito orgulho da sua ascendência europeia, mas nós precisamos analisar esses dados, né, com uma lente crítica. O que está provado é que essa miscigenação resulta das relações não consensuais, ou seja, do estupro, né, dos vários estupros sofridos pelas mulheres negras e indígenas. Basta que vejamos o mapa e nós vamos observar que em determinadas regiões sobressaem, né, os genes de origem europeia,
né, que vieram, né, que estão aqui vindos a partir do lado paterno, né, e que vai mostrar que essas mulheres negras indígenas, elas não escolheram seus parceiros sexuais, elas não deixaram, né, de lado os homens negros e os homens indígenas. Na verdade, elas foram usadas, estupradas, usadas inclusive como reprodução de mão de obra. Isso é muito importante de ser dito, né? No processo de escravização, as meninas, que hoje nós chamamos de adolescentes, né, elas valiam muito mais do que uma mulher mais velha. Elas vinham pela capacidade que elas teriam de engravidar, reproduzir e, com isso, enriquecer os seus proprietários, porque elas eram produtoras de mão de obra. Isso é muito importante. Então, temos que olhar, como eu disse, com esse olhar crítico para essa realidade, para a gente entender que ao longo, né, dos últimos séculos, a população negra, assim como a população indígena, foi objeto de políticas públicas de extermínio da sua população, extermínio do seu conhecimento e de negação de direitos. Sinto muito se as notícias não são aquelas que a população em geral gostaria, mas é a partir daí que nós podemos caminhar ainda mais com as ações de reparação. Perfeito. Bom, queria complementar. Fundamental o ponto já diretamente mencionado por você, Mônica. A gente tem, né, nesses testes genéticos de ancestralidade, como definir a origem paterna e a origem materna, né? Vem do cromossomo Y, vem do genoma mitocondrial. E realmente, né, esse trabalho ressaltou, e tem trabalhos anteriores, inclusive o professor Sérgio Pena, mostrando, né, que houve realmente um efeito, né, o genoma vindo, né, da parte masculina aí dos ancestrais, principalmente do século XVIII e XIX, assim, em quase sua totalidade, né, de origem europeia. E a parte materna, essa questão, né, não só indígena, mas também das populações exploradas, né, a população vinda da África, né, essas ondas eles falam de migração, mas na verdade de escravização, isso é comprovado. E isso levanta a questão, inclusive, que o professor Sérgio Pena coloca: como você tem um teste que, em teoria, definiria raça, se a gente tem marcadores aqui que fala que não é uma coisa objetiva falar em raça, né? Não é uma coisa da natureza humana de subdividir grupos, sendo que, dependendo da pessoa testada, o tom da pele, ele não realmente define a origem de partes do genoma, né? Seja da África, seja da Europa, seja o ameríndio, que ele diz. Então, realmente é um ponto que não é tão ressaltado assim nesse trabalho da USP, que tem que ser sim levantado, né? É um ponto não só científico, né? É um ponto de importância para a gente se identificar como uma população realmente. Bom, doutor Henrique, professora Mônica, a conversa hoje aqui tá boa, gente, mas ó, a nossa repórter Laine Grace, ela foi até as ruas para saber como que as pessoas se identificam. Vamos ver. O Brasil é um caldeirão de cores, culturas e origens. Tem gente de sangue africano, indígena, alemão, tudo misturado. E na família de vocês, Leonardo e Juliana, tem um pouco de tudo também? Não tenho certeza da nossa família, porque a gente vem de outrora, né? Então eu não sei se existe uma miscigenação. Com certeza deve ter, mas eu não me lembro disso, porque a gente não tem estudo de árvore genealógica, né? Mas, na verdade, eu entendo que seja parda. Não lembro se tem algum negro. A minha mãe é mestiça, né? Da tribo dos índios Pataxó de Porto Seguro. A minha mãe é de Porto Seguro, nasceu em Porto Seguro. O meu bisavô, ele era português. Quando ele chegou em Porto Seguro, o ano eu não me lembro, não sei. Então ele teve um relacionamento com uma índia, onde nasceu a minha avó, que é a mãe da minha mãe. E assim, eu sou brasileiro, como é que é? Eu sou misturado. Eu me identifico como pardo, né? Eu não sou mestiço, porque eu não... Apenas a minha mãe ela é mestiça, né? Mas é uma mestiça bem fraca também, porque já é a mistura, né?
E só a bisavó dela que era índia. A minha família tem brancos e negros. E a senhora se identifica com? Eu como negra. Gente, que programa maravilhoso, mas nós vamos ter que repetir esse programa, viu? Porque foi pouco para a gente poder falar sobre isso. Ô, Mônica, queria suas considerações finais falando o seguinte: a gente está melhorando, eu sinto isso, avançando nessa perspectiva dos negros também terem mais orgulho deles, de falarem, né, de aceitar seus cabelos, né, de aceitar também de onde vem. Mas a gente sabe que a questão que você falou dessa branquitude ainda é pesada na nossa sociedade. Você também enxerga desse ponto de vista que, apesar da gente não fazer a reparação que a gente deveria, histórica, a gente também está caminhando para essa reflexão, né, para essa maneira de nos enxergar? Concordo plenamente, mas é importante dizer que a reparação não é um presente. Ela resulta de mobilização, de lutas dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos indígenas e dos movimentos negros. Isso é muito importante de ser dito. Numa sociedade que caminha cada vez mais para a democracia, esses movimentos têm lugar de fala e eles são ouvidos, né, no que se refere às políticas públicas. Mas eu gostaria de só colocar mais um ponto. Embora os estudos científicos, né, e a genética é importante, como o professor aqui, o doutor falou sobre o professor Sérgio Pena, no final do século passado, né, no final dos anos 90, o projeto Genoma, um projeto internacional, que disse, né, nós não temos uma segmentação de raças do ponto de vista biológico, e aí tem uma discussão que se pode fazer em outro momento, socialmente temos. Então, socialmente, todas as pessoas são capazes de enxergar quem é branco, quem é negro, quem tem traços indígenas amazônicos, porque indígena não é tudo igual, né? A população sabe, a polícia sabe, o serviço de saúde sabe, os partidos políticos sabem, todo mundo sabe. A nossa sociedade é racializada e todo mundo sabe fazer essa segmentação. É isso, obrigada. Doutor, agora suas considerações finais. Queria que o senhor também falasse sobre o teste, quem pode fazer o teste, a importância de fazer o teste. Bom, existem vários tipos diferentes de teste, né? Desde aqueles que, né, são utilizados talvez para identificar alguns familiares próximos, inclusive, né, vai a partir desde teste de paternidade, passando por esses marcadores que mostram alguma origem, né, de determinado continente. Mais recentemente, né, com a disseminação da tecnologia, existe o teste do genoma completo, que foi utilizado pela USP. Muito importante colocar, porque a gente tem que, né, também saber como que esse teste pode ser utilizado e para que caminho isso aí pode seguir, né? A gente pode definir situações em que identificar doenças pode ser o início de estímulo para políticas de saúde pública direcionadas, mas também a gente tem que ficar atento para que não seja, né, uma nova forma de identificação e segregação de pessoas. Então, desde já, né, com a disseminação dessas informações, a gente, né, como sociedade, a gente tem que estar atento a como utilizar essas ferramentas, né, que, como médico, eu falo, para a saúde é muito importante. Nossa, vocês foram muito maravilhosos aqui hoje. Eu agradecer demais a presença da Mônica Barros, que é professora de Sociologia do IFMG Betim, doutor Henrique Galvão, que também é geneticista, lá do Laboratório São Marcos. A gente fica por aqui, né, Léo? Exatamente. Tô até sofrida, porque esse programa hoje foi maravilhoso. Podia ter mais, né? Mas a gente volta amanhã, se Deus quiser, e vem aí Rede Notícia. Exatamente. Rede Notícia com o André Santos e a Milene Alves. E hoje eles vão trazer mais detalhes de uma operação da polícia contra golpes milionários. Atenção, porque é época de golpe, viu, gente? Tem que ficar atento, viu? Para você continuar aqui na nossa programação, quiser ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui, pode acessar o nosso Instagram, tá? Rádio América Oficial e TV Horizonte Oficial. E claro, pode ir lá no nosso YouTube, TV Horizonte Oficial. Até amanhã. Até amanhã.